Queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos, sábado, dia 6 de fevereiro. É sempre uma alegria esse encontro tão simples. No fundo também ele é rápido, mas olha só, o que motiva o nosso encontro? A Palavra de Deus. Rezando com a Palavra de Deus. Que o Senhor acolha a nossa oração, a nossa reflexão, e que Ele nos dê sempre a inspiração de levar a Palavra de Deus para a vida, encostar a Bíblia na vida. Tem até um canto que diz: quando a vida e a Bíblia se encontram. E de fato, nosso desejo é sempre olhar para a Palavra de Deus, para que da Palavra de Deus a gente possa também viver e viver cada vez melhor. Vamos iniciar nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós estamos caminhando com qual evangelista? Marcos. E Marcos está em movimento e a gente se movimenta com ele. Não no sentido físico, mas nós nos movimentamos nesse sentido dinâmico da fé, da espiritualidade, da esperança, do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste sábado é Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que bacana esse evangelho de hoje, esse trecho do Evangelho de Marcos deste sábado. Jesus tinha enviado os discípulos. O trabalho era árduo o trabalho, porque a missão era grandiosa, porque muita gente procurava por Jesus, pelos seus apóstolos, era gente chegando, gente saindo. Diz o relato bíblico que eles não tinham nem tempo para comer. E aí Jesus convidou os apóstolos para se retirarem num lugar deserto. Por quê? Porque eles queriam contar para Jesus, porque Jesus tinha dado uma tarefa para eles. Vão pelo mundo, né? E aí diz tudo o que tinha que ser feito e olha, e expulsem os espíritos maus. Jesus disse isso para eles e enviou. Quando eles voltaram, eles queriam contar, mas não dava para contar. Por quê? Era gente chegando, gente saindo, eles imaginavam onde Jesus estava e lá eles iam, onde estavam os apóstolos e a multidão ia. Olha só, Jesus poderia dizer assim: vamos atender a todos, mas eles não davam conta. Jesus convidou para que eles fossem se retirar com ele, ficar a sós. Isso me fez lembrar como é importante um dia de retiro espiritual. Olha, felizes das pessoas que têm essa possibilidade de fazer ou uma semana de retiro,
ou um dia de retiro, ou momentos diários de continuar no mundo, mas retirar-se do mundo, isto é, silenciar, rezar, sentir a força do Espírito Santo dentro de si. E Jesus, quando sai com os apóstolos para rezar, para ficar a sós com eles, depois certamente ele retoma aquela multidão que seguia todos os seus passos. Retoma aquela multidão, vai ao encontro. E o que expressão o evangelista Marcos utiliza? Jesus olhou para aquela multidão sofrida e teve compaixão, porque eram semelhantes a ovelhas sem pastor. A gente sabe que no deserto já tinha roubo de ovelhas naquele tempo. E aí que nasceu a função, o trabalho, o emprego do pastor. Jesus pega esta imagem do campo, do deserto, dos pastores, das ovelhas e olha para aquela multidão necessitada de um olhar, de um toque, de uma cura, de um pedaço de pão. E Jesus diz, olha, elas se parecem com ovelhas sem pastor. E Jesus sentiu compaixão. Vejam que a palavra do nosso tempo não é empatia, é compaixão. O que a empatia faz? Tu te coloca no lugar da pessoa tentando sentir aquilo que a pessoa sente. Tu tenta ao menos imaginar, se aproximar, você tenta se aproximar o máximo daquele sentimento que a pessoa está vivenciando, que é um sentimento dolorido. Mas aí, se eu ficar só na empatia, que transformação vai acontecer? Talvez nenhuma transformação. Jesus nos convida a termos compaixão. Aqui em Caxias do Sul, nós vamos transformar um prédio abandonado no recanto da compaixão. Lembrando que quantos idosos que se parecem com ovelhas sem pastor. Nós queremos ir ao encontro deles e queremos aliviar o sofrimento deles. Então, o cristão, ele não estaciona na empatia, isto é, tentar sentir o que a outra pessoa sente. O cristão passa da empatia para a compaixão. Jesus sentiu compaixão dos sofredores. Por isso que a gente tem campanha de dividir as roupas que já não utilizamos mais, o calçado, às vezes até os móveis. Por isso que a gente também faz a entrega de um alimento, de uma cesta básica, de 1 quilo de alimento, porque a nossa compaixão, de acordo com Jesus, nos leva à ação, ao fazer. Que o Senhor nos ajude. Tem tanta gente precisando da nossa compaixão. E não é só das nossas coisas. Muita gente precisa só de um pouquinho da nossa atenção. Vamos rezar, pedir que o Senhor nos ajude a sermos também pessoas compassivas. Tenhamos o coração de Jesus, que é repleto de compaixão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê a alegria de viver e a gratidão por tantas pessoas plenas de compaixão que o Senhor coloca também em nossa vida.
São tantas pessoas queridas que elas nos ajudam mesmo não fazendo nada. Elas ajudam só pelo fato de existirem. Que nós sejamos capazes de muita compaixão. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria seja companhia. Amanhã é domingo. Que a alegria nos acompanhe e que a fé também esteja sempre presente. Um abraço, obrigado, paz e bem, santa alegria.